Eu quero dar início, dar continuidade então hoje na terceira palavra da nossa série Destruindo Fortalezas, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito conosco aqui. João capítulo 8, verso número 32, e aqui que eu quero dar o nosso ponto de partida de hoje, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, nós clamamos pela manifestação da Tua presença aqui, Jesus. Nós clamamos para que mais do que palavras, mais do que letras, que o Teu Espírito esteja aqui, Senhor, mexendo conosco, nos envolvendo, que o Senhor possa fazer coisas grandes aqui no nosso meio. Pai, nós colocamos por terra tudo que é contrário ao Senhor, nós damos uma ordem agora, tudo que vem, Senhor, para tirar a paz, trazer cansaço, sono, para tirar nossa atenção e nosso foco da Tua palavra, eu coloco tudo isso por terra agora em nome de Jesus, e profetizo um espírito de liberdade aqui nesse lugar, um espírito de revelação da Tua palavra sobre nós aqui nesse lugar, que se abra os céus mais uma vez sobre esse lugar, Jesus, e que a Tua bênção, que a Tua paz, que a revelação de quem Tu és, venha sobre nós, Pai. Assim eu oro e Te agradeço, no nome santo de Jesus, amém e amém. Querido, esse texto de João 8,32, ele vai dizer que o conhecimento da verdade gera libertação no nosso coração, e isso é o que nós fizemos as 2 últimas semanas, falando a respeito desse assunto, né? Nós trouxemos verdades da palavra, para que em primeiro lugar você conhecesse a verdade a respeito das fortalezas, e de como o inimigo tenta aprisionar a nossa vida e alguns pontos dela, e segundo, para que você feche a porta de entrada para novas fortalezas. Não adianta nada a gente ministrar sobre as fortalezas e fazer uma oração aqui, e o Senhor colocar toda a fortaleza abaixo do nosso interior, mas a porta continua aberta, e onde caiu 5 fortalezas, o inimigo vem e instala mais 10. Vai adiantar alguma coisa? Não. Então a nossa intenção, as 2 primeiras semanas foi essa, trazer uma carga de conhecimento a você. Então no primeiro dia nós falamos como as fortalezas se formam dentro do nosso interior, e nós falamos que elas se formam através de flechas lançadas, que são palavras e pensamentos. Falamos que fortalezas se formam a partir de pecados. Falamos que fortalezas se formam a partir de falsos ensinos. Na segunda semana nós falamos o que são as fortalezas. Falamos que elas são sofismas, falsas verdades. Falamos que as fortalezas são cadeias de altivez, que geram na pessoa arrogância, sentimento de que ela não precisa de Deus, e sentimento de que ela não precisa das pessoas. E falamos também que fortalezas são conhecimento deturpados. O inimigo vem tentando embaralhar a nossa cabeça e nos fazer ter uma ideia errada de Deus, porque se tivermos uma ideia errada de Deus, de quem Ele é e do que Ele pode fazer pela nossa vida, nós não vamos nos relacionar com Ele na profundidade que Ele precisa e que nós precisamos, e a nossa vida não vai fluir. Então, tudo isso nós fizemos para que o conhecimento da verdade liberte a sua vida. Hoje então, você está com um folhetinho aí, eu quis apelidar não, né? Mas eu quis dar um nome para essa parte 3, e eu quis que isso fosse muito profético, e nós temos como tema hoje, fortalezas nunca mais. Nós vamos ver então hoje, como nós podemos destruir fortalezas na nossa vida, como nós podemos destruir essas obras do inimigo levantadas no nosso coração, nos impedindo de ser feliz, nos impedindo de fluir, nos impedindo de acreditar em tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. O primeiro passo que nós precisamos dar então, a respeito dessas fortalezas, diga assim comigo: reconhecer. Não, diga mais forte comigo: reconhecer.
Alana, você que está na ponta, pega minha mochila para mim, fazendo um favor. Fecha o zíper aí para mim. Vamos lá? Diga comigo, eu preciso reconhecer. A palavra vai nos dizer em Provérbios capítulo 3, verso número 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e só então Ele endireitará as suas veredas. Queridos, nós precisamos de fato entender e reconhecer que dentro do nosso interior, talvez existam lugares onde o inimigo conseguiu construir fortalezas, nos impedindo de crescer, nos impedindo de avançar, nos impedindo de ser felizes. Eu preciso reconhecer que algumas mentiras têm norteado a minha vida, têm dado rumo à minha vida, palavras que eu ouvi quando eu era criança, e elas se tornaram verdades no meu interior, e hoje elas norteiam a minha vida, e o primeiro passo para a cura e para a libertação acontecer no nosso coração é reconhecer. Reconhecer que talvez nós não acreditamos nas verdades de Deus, reconhecer que por muitas vezes nós duvidamos do Senhor, reconhecer que por muitas vezes achamos que nós éramos autossuficientes. Reconhecer, querido, reconhecer que talvez em algum ponto da nossa vida duvidamos do amor de Deus por nós. João 3,16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes duvidamos disso. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes existem mentiras instaladas no nosso coração, e essas mentiras dizem para nós que Deus não nos ama. Afinal de contas, se Deus nos amasse, por que sofreríamos tanto? Mentiras que o inimigo tem colocado no nosso coração, que talvez tem feito olharmos para dentro de nós e dizer assim: eu estou sozinho nessa vida, ninguém se importa comigo. Pessoas que se sentem um lixo, se sentem indignas, pessoas que se acham feias, olham no espelho e não gostam daquilo que vê. Gente que diz: eu não tenho valor. E sabe qual é o ápice e o final de toda mentira de Satanás para mim e para a sua vida? Se eu morrer, ninguém vai sentir falta. Mas eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso reconhecer o Senhor nos meus caminhos, e eu preciso dizer: Senhor, eu reconheço que dentro do meu interior existe algumas dessas mentiras, e elas têm norteado a minha vida, e elas têm feito com que eu olhe para o Senhor de forma errada, têm feito com que eu olhe para a vida de forma errada. Coloca a mão no seu coração e diga assim: talvez essa noite você precise reconhecer algumas coisas. Mas mais que reconhecer, querido, o segundo passo que nós precisamos dar chama-se renunciar. E querido, renunciar nada mais é do que rejeitar essas mentiras. Isso fala de lutar. Querido, eu não sei você, mas quando eu falo de luta, na minha cabeça não vem uma cena assim, sabe, duas menininhas de 2 anos de idade, quando uma está bravinha com a outra, que elas fazem assim. Não é essa imagem que vem na minha cabeça. Eu não sei na sua, mas quando alguém fala de luta, eu já penso logo num MMA, eu já penso logo num povo dando voador um no outro, não é? Até aquelas mentiras da luta livre lá,
Eu penso em tudo isso. Querido, nós estamos sendo convidados ao Senhor hoje para entrar em guerra contra pensamentos, em guerra contra mentiras, em guerra contra falsas verdades. Renunciar, querido, significa rejeitar, significa tomar uma posição ativa e dizer: eu não aceito. Em Tito, capítulo 2, verso número 12, pesado esse trem aqui, diz assim: ensina para que renunciem à impiedade e à concupiscência desse mundo, para que todos vivam no presente século de forma sóbria, justa e piedosa. Sabe o que esse texto está dizendo? Ensina o povo que quem tem que renunciar à maneira do mundo de viver, quem tem que renunciar à concupiscência, às mentiras de Satanás, somos nós. Quem tem que dizer: na minha mente, não. Quem tem que dizer a respeito de pensamentos que rondam a nossa mente, tem que ser eu e você, e nós temos que dizer: eu não aceito esse tipo de pensamento. Satanás, eu te dou uma ordem, bate em retirada daqui. O processo de renunciar passa por duas etapas. A primeira etapa chama-se arrependimento. Querido, eu não tenho como voltar atrás na minha vida e arrumar toda a besteira que eu já falei contra Deus. Eu consigo? Todas as vezes que eu duvidei do poder dele, do agir dele, do amor dele, eu tenho como voltar lá atrás e corrigir tudo isso? Já inventaram a máquina o carro do De Volta para o Futuro? Não. Nem para o passado, não dá para ir, não dá para fazer, mas eu posso me arrepender e dizer: Senhor, eu me arrependo de todo pensamento que rondou a minha mente que não foi do Senhor. Senhor, eu me arrependo de todas as vezes que eu duvidei do seu amor pela minha vida. Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que Satanás lançou as suas mentiras sobre a minha vida e eu acreditei. Senhor, eu me arrependo por toda vez que eu não me senti amado. Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que eu me senti abandonado e esquecido até mesmo pelo Senhor. E depois de arrepender-se, querido, aí vem a segunda parte, que é lutar, e lutar muito. A palavra diz em Mateus: desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço, e só quem se esforça se apodera dele. Pastor, como é que eu luto contra isso? Em primeiro lugar, você repreende todo pensamento contrário que rodeia a sua mente. Mas em segundo lugar, não basta só dizer para Satanás: sai daqui, eu te repreendo, eu repreendo esse pensamento. Eu preciso colocar no lugar da mentira de Satanás uma verdade de Deus. Talvez o inimigo tenha olhado para você e tenha dito para você assim: você não é capaz, você não é bom o suficiente. Não basta só repreender isso e deixar a sua mente vagando. Você precisa repreender e dizer: Satanás, eu repreendo essa palavra, eu repreendo esse pensamento da minha mente, porque a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você precisa se encher da palavra de Deus, você precisa se encher de louvores, você precisa buscar o Senhor constantemente. Sabe o que eu acho lindo? Jesus veio para nos dar o exemplo, e em tudo Deus nos deu um exemplo de como viver. Mas eu acho interessante que Jesus está no deserto, jejuando 40 dias, e Satanás vem até ele para tentá-lo. E ele teve fome, e Satanás olha para ele e diz assim: está com fome, bebê? Não, essa parte é a Bíblia da tradução do pastor William Garcia, tá? Está com fome, bebê? Transforma essa pedra em pão. E Jesus diz o que para ele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Jesus repreende uma mentira de Satanás com a verdade de Deus. Querido, quer viver livre de fortalezas? Leia a palavra, ame a palavra, se encha da palavra. Mas tem gente, a Marina mostrou para mim esses dias, um japonesinho, um videozinho de um japonesinho bem bonitinho. Não sei se você já viu. Ele está assim, o caderninho dele está aberto na escola, e daí ele vira a página e ele faz bem assim, ó. E ele vai virando a página. E bem em cima do vídeo tem escrito assim: a nova fórmula de ficar inteligente. Querido, com a Bíblia não vai funcionar. Deus disse para Josué, no começo do ministério de Josué: seja forte e corajoso. Forte e corajoso para quê, pastor? E ele vai dizer: para não te apartar do livro da lei, medita nele de dia e de noite, e então o seu caminho vai prosperar. Se encha da palavra, se encha da verdade de Deus, se encha da vida de Deus, se encha do Espírito Santo. Não baixe a guarda, não desocupe a sua mente. Você não pode aceitar, querido, de forma alguma, que uma mentira antiga volte a tomar lugar de verdade na sua vida, ocupar lugar de destaque no seu coração. Deus está te convidando hoje para uma batalha, para uma luta, para uma guerra, que vai começar hoje e vai acabar só quando Jesus voltar. Deus está te convidando hoje a assumir uma posição ativa e não passiva, de não deixar o inimigo fazer o que quer na sua vida, nem colocar o pensamento que quer na sua mente. A minha vida é do Senhor, a minha mente é do Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu levo a minha mente cativa ao pensamento de Cristo. Em terceiro lugar, se você quer destruir fortalezas na sua vida e você não quer que elas voltem nunca mais, você precisa ressignificar a sua vida. Ressignificar nada mais é do que dar um novo sentido a alguma coisa. Ah, querido, quando eu falo disso, instantaneamente vem uma pessoa na minha cabeça. Gênesis capítulo 45, verso 5, diz assim: agora pois vos digo, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por haverdes me vendido como escravo para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que o próprio Deus me enviou à frente de vós, para conservar a nossa sucessão aqui na terra, e para guardar a vida de vocês e dar-lhes um grande livramento. Assim, hoje eu reconheço, não fostes vós que me enviastes ao Egito, mas sim o próprio Deus, e que me colocou como pai de Faraó, e como governador de toda a sua casa, e como regente de todo o Egito. Querido, você conhece a história de José. José está um dia tranquilo, de boa, e de repente ele vai ao encontro dos seus irmãos, e os seus irmãos jogam ele num poço. Não bastante o poço, eles começam a arquitetar como vão matar José. Um irmão muito piedoso diz assim: vamos matar não, está vindo um grupo de mercadores ali, vamos vender como escravo. Esse é o irmão bondoso, entendeu? O que falou vamos vender como escravo. Imagina o resto, né? Ele é vendido como escravo, ele vai até a casa de Potifar, ele começa a trabalhar lá, o Senhor abençoa ele, e de repente, querido, desgraça pouco é bobagem, a esposa de Potifar
cria zóio grande nele. E ela apaixona, irmão, loucamente. E ela queria de todo jeito dar um garro no Zé. E ele foge, e ele não dá lado. E ela agarra ele, e ele sai correndo, e ela fica com a roupa dele na mão dela. Então ela arma um plano, fala com seu marido, fala que José que tentou agarrar ela, e desgraça pouco é bobagem, José agora vai preso. Você conhece a história, não conhece? Deus abençoa ele lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. No poço, Deus abençoou Jacó. Você parou para pensar nisso? Na caravana de escravos, Deus abençoou Jacó, porque põe ele na casa de um camarada, gente boa. Na casa de Potifar, Deus diz que além de abençoar José, Deus abençoa a casa de Potifar. Ele vai preso. Na prisão, o Senhor abençoa ele. Sabe, às vezes a gente fica tão preso olhando o poço, olhando a caravana de escravos, olhando a prisão, olhando a casa de Potifar, que esquece de ver que no meio de tudo isso tinha por trás um Deus nos abençoando, nos guardando, nos livrando. Mas de repente, José agora está como governador. Passaram-se 7 anos de muita abundância, e começam 7 anos de fome e escassez na terra, como o sonho que ele havia interpretado de Faraó. E chega quem? Pedindo comida para ele? Os irmãos que tinham vendido ele como escravo. José tem que decidir naquele momento: ou eu passo uma régua aqui e deixo para trás o que ficou, e olho para a minha história de uma forma diferente, e abençoo os meus irmãos, ou então a coisa vai ficar feia. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora vai arrepender. José olha para os seus irmãos e diz para os seus irmãos: não fiquem preocupados, eu não vou fazer nada, porque eu entendi, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do fracasso, no meio das lutas da minha vida, tinha a mão do Senhor me trazendo para ser governador e salvar a nossa família. Você está entendendo? José escolhe dar um novo significado ao seu sofrimento, ele escolhe dar um novo significado à sua história. Ele escolhe olhar e dizer: olha, quem estava lá no poço era o Senhor, quem estava em cada momento da minha vida era o Senhor, quem me fez como escravo era o Senhor, quem me colocou na casa de Potifar foi o Senhor, quem me colocou naquela prisão para interpretar aquele sonho do copeiro e do padeiro, que depois me levaria até o faraó, foi o Senhor. O apóstolo Paulo também entendeu isso. Ele vai dizer: olha, eu sei passar por todas as situações, eu sei estar bem, eu sei não estar, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, mas ele diz: eu aprendi uma coisa, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Romanos 8 ele diz algo fantástico. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você reparou comigo o que esse texto está dizendo? Romanos 8:32. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quantas coisas? Algumas coisas. Metade das coisas.
O apóstolo Paulo está dizendo: eu aprendi uma lição na vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A mesma lição que José entendeu: o poço está cooperando, a casa está cooperando, a prisão está cooperando. Eu não sei você, mas isso me deixa empolgadérrimo. E quando eu olho para trás, querido, e eu escolho dar um novo sentido a tudo que eu vivi, eu também sou obrigado a olhar para as histórias tristes da minha vida, a olhar pelos vales que eu já passei e reconhecer: todas as coisas estavam cooperando para o bem. Aquilo doeu, machucou, mas me fez crescer. Aquilo me esmiuçou por dentro, me ponhou dias chorando, mas me fez eu ser quem eu sou hoje. Bateram forte, mas criou casca, resistência, resiliência. E gente que nem sabia, querido, gente que achava que estava me ferindo, que estava acabando com a minha vida, e o Senhor estava usando eles para cooperar para o bem, para que hoje eu fosse quem eu sou, para que hoje eu estivesse onde eu estou, para que hoje eu tivesse a bagagem que eu tenho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: hoje você precisa dar um novo significado a toda dor e sofrimento da sua vida. Diga assim: estava te machucando, mas também estava te ensinando. E por último, mas não menos importante, você precisa aprender a recomeçar. Irmão, eu gosto de imaginar a cena de José com seus irmãos. Ele faz toda uma cena, um drama, não é? Ele cria uma história, ele enfia taça de ouro na bolsa de alguém, do mais novo, para deixar preso, para apanhar um medinho ali nos irmãos. Até então os irmãos não tinham reconhecido ele. Irmão, se José não passa aquela régua, e se José não decide recomeçar do zero, se José não decide deixar para trás o que ficou lá atrás, sabe, querido, no processo de destruição de fortaleza, eu vou precisar olhar para trás e liberar quem está lá atrás. Eu vou precisar dizer: não sabia, mas estava cooperando com o meu bem, eu te perdoo. Tentou me destruir, tentou acabar com a minha vida, mas estava cooperando com o meu bem, eu te libero, eu te perdoo, eu te abençoo. Me humilhou, me pisou, mas eu te abençoo, eu te libero. José precisa recomeçar, ele precisa olhar para aquele momento, deixar o que ficou para trás, deixar as mazelas, deixar a ferida, deixar a dor, deixar o abandono, deixar a rejeição, e dizer: opa, eu estou aqui hoje, eu vou recomeçar. O Senhor me colocou aqui, Ele me colocou aqui para socorrer vocês agora. Traz o meu pai, traz a minha família, eu vou dar comida para vocês. E eu imagino que os irmãos não estão entendendo nada. Nós jogamos você no poço, nós queríamos te matar, nós ferimos você, nós mentimos para o nosso pai. E ele está dizendo: mas do lado de cá vocês vão ter bênção, eu quero abençoar vocês, eu quero servir vocês. Sabe, quando cura vem de Deus para o nosso coração, depois Deus vai nos usar para abençoar aqueles que nos feriram. E eu imagino os irmãos não estão entendendo nada. Como assim? Nós fizemos tão mal para você, mas eu quero retribuir com bem.
Traz a família, traz as esposas, traz o gado, traz tudo. Vão morar na minha casa, vão comer da minha comida. Deus está nos convidando hoje a recomeçar. Recomeçar olhando da forma certa, recomeçar dando um novo significado a toda nossa dor e sofrimento, recomeçar perdoando. Talvez o nosso coração está cheio de fortaleza, de falta de perdão, de mágoa, de rancor. Talvez hoje seja dia de olhar a última vez para trás um pouquinho, para a nossa história, e dizer: Deus, eu libero cada um desses. Deus, eu libero cada um dos que me feriram, que me machucaram, que me magoaram, cada um daqueles que me fizeram chorar, que me colocaram para baixo. José escolhe recomeçar, e quando ele escolhe recomeçar, ele fala: fica tranquilo, hoje eu entendo o plano de Deus, o Senhor me trouxe aqui. Hoje eu entendo, tudo cooperou para eu ser quem eu sou. Hoje eu entendo, o Senhor nunca perdeu o controle. Então eu consigo sorrir, eu consigo ser feliz. Eu consigo ser livre. Eu consigo liberar as amarras do passado da minha vida e dizer: eu não vou chorar nunca mais por isso. Eu consigo olhar nos olhos dos que mais me machucou e dizer: eu te perdoo. Eu te amo em Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Quer ser livre das fortalezas? Reconheça que elas existem. Reconheça que elas estão aí dentro. Rejeite cada uma delas. Quer ser livre das fortalezas? Hoje, resignifique. Dê um novo significado a toda a história da sua vida, a cada sofrimento. Quer ser livre das fortalezas? Escolha hoje: eu vou passar a régua, eu vou recomeçar. Sabe, querido, quando eu falo de fortalezas e quando eu penso em fortalezas, nós não estamos falando de algo que vai te impedir de chegar lá no topo. Sabe, o montanhista, quando ele está subindo, escalando uma montanha, e ele usa uma mochila nas costas, e ele tem que pôr algumas coisas ali que são para a sobrevivência dele. Mas de repente alguém quer fazer uma brincadeirinha com algum deles e coloca algumas pedras na mochila. Ele vai chegar lá no topo, mas ele vai chegar muito cansado. Ele vai chegar talvez com dores. Sabe, querido, o que eu estou falando aqui não é de perca de salvação. Talvez você viva a vida inteirinha com fortaleza dentro do seu coração, e depois lá na frente, por ter vivido para o Senhor, entregado a sua vida com Ele, você garanta a sua salvação. Mas às vezes na mochila da nossa vida, na bagagem que a gente carrega, tem tanta coisa, e isso deixa a nossa caminhada tão difícil. Olha quanta coisa tem aqui. Os papeleiros, sujeira, eu não vou tirar não, tá?
Eu estou a pregação inteira com essa mochila nas costas. As minhas costas estão todas suadas. Olha o tanto de coisa que tinha aqui dentro. Muita coisa aqui desnecessária. Isso que eu estou ministrando para você hoje. Às vezes a bagagem que você está levando está tão pesada. E quando a gente fala de destruição de fortaleza, o Senhor está te convidando hoje a dizer: vamos tirar algumas coisas da mochila. Seu caminho pode ser tão mais leve. A sua vida pode doer tão menos. Você coloca de pé. Meu Deus, que bagunça. Às vezes a gente está assim também. E a gente olha para dentro da mochila da nossa vida. E a gente tem até medo de mexer nela. Mas às vezes tem perdido dentro de nós tanta cadeia, tanta fortaleza, tanta pessoa que a gente carrega com a gente porque escolhe não perdoar, tanta mentira de Satanás a respeito de Deus e a respeito de nós mesmos. Mas o que Deus está nos convidando hoje, querido, é a ser livre. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse agora. E eu queria que você reconhecesse se há alguma falsa verdade no seu coração. Eu queria que você reconhecesse: Deus, existem palavras que me ferem, que norteiam a minha vida. Talvez seja a noite de você dizer: Senhor, eu acreditei que eu nunca seria feliz. Eu não sei quais foram as mentiras que foram colocadas no seu coração. Talvez seja a noite de dizer: Senhor, eu acreditei que o Senhor não me amava. Mas também é noite de se posicionar e dizer: eu rejeito isso. Nunca mais essas fortalezas vão tomar conta da minha vida. Nunca mais essas mentiras vão permear meu coração. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sou amado pelo Senhor. Eu sou filho de Deus. Talvez seja a noite de você ressignificar, de você dar um novo significado à sua história. Talvez seja a noite de você olhar para trás e liberar algumas pessoas do seu passado. Talvez seja a noite de você dizer: Deus, eu perdoo, eu faço as pazes com o meu passado. Talvez seja a noite de você citar alguns nomes aí e dizer: Deus, eu libero essas pessoas. Elas estavam cooperando para o meu bem e nem sabiam. Essa talvez seja a noite de você recomeçar. Passe uma régua. Escolha deixar para trás o que ficou para trás, e com essa bagagem nova, ressignificando tudo, dando um novo sentido para tudo, comece a escolha hoje, dizer: eu esvazio a minha mochila, eu começo de novo, eu libero os pesos da minha vida, eu libero os pesos do meu coração. Fale com o Senhor aí no seu lugar. Fale com o Senhor aí no seu lugar. Escolha hoje recomeçar. Escolha hoje dar um novo significado. Escolha hoje se levantar. Escolha hoje não aceitar